Boa tarde a todos. Hoje, dia 14 de julho, 17 horas e 40 minutos. Estamos aqui mais uma vez para o Boletim Diário Coronavírus, com a apresentação inicial da Carla, nossa secretária da Saúde. Depois responderei algumas perguntas e comentários gerais. Boa tarde a toda a população de Santa Cruz do Rio Pardo. Até o momento temos 1.121 notificações para a Covid-19 em Santa Cruz do Rio Pardo desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, houve 70 novas notificações de casos suspeitos, sendo que 3 foram realizadas através da Santa Casa, 43 através da atenção básica e 20 através de busca ativa e 4 por laboratório particular. Temos 704 casos negativos e 344 casos positivos, um aumento de 9 novos casos positivos. É com muito pesar que anunciamos o primeiro óbito de um paciente diagnosticado e tratado em Santa Cruz do Rio Pardo. Sobre as internações, temos 28 pacientes internados na Santa Casa. 5 foram internados nas últimas 24 horas e trata-se de um homem de 34 anos e 4 mulheres de 35, 41, 49 e 58 anos. Na enfermaria SUS, temos 13 pacientes internados e na enfermaria Convênios, 10 pacientes. Na UTI, temos 5 pacientes, sendo que um está em suporte de oxigênio e 4 pacientes em ventilação mecânica. Todos os pacientes do SUS. Houve uma transferência de paciente de Santa Cruz que estava em Ourinhos e que hoje foi transferido para Santa Cruz do Rio Pardo. Sobre resultado de exames, temos por testagem rápida 30 testagens, sendo 4 positivas e 26 negativos. Por exame laboratorial PCR, 1 resultado positivo e 2 resultados negativos. E 4 por rede particular. Não houve alta e temos 197 pacientes recuperados em Santa Cruz do Rio Pardo. Bom, como vocês viram, um óbito em Santa Cruz do Rio Pardo, diretamente causado por coronavírus. Paciente internado na nossa UTI há vários dias, idoso, residente em Caporanga, porém, não podemos dizer que morreu por fato de ser idoso. Ele veio a falecer, causa mortes, Covid. Se não fosse Covid, poderia viver mais um bom tempo. Era uma pessoa saudável. Colocando isso para que entendam a gravidade do caso. Muitos, quando morre um idoso, falam: já era idoso. É diabético? Era diabético. Pressão alta? Era hipertenso. Era pneumopata? Tinha pneumonia, tinha não sei o quê. Não. As pessoas morrem do Covid. E, infelizmente, o primeiro caso em Santa Cruz do Rio Pardo, que a pessoa veio a falecer por ter contraído essa doença. Meus sentimentos à família é o que podemos falar nesse momento. Um momento triste para Santa Cruz do Rio Pardo. A evolução da pandemia em nossa cidade. Hoje temos 3 fatores verde, um amarelo e um vermelho. Vermelho, como sempre, UTI. Nós tínhamos ontem o número de pacientes na UTI. Um deles veio a falecer, que é esse que nós estamos colocando hoje. Outro veio transferido de Ourinhos para cá. Nós tínhamos sempre falando que tem uma paciente de Covid nossa internada em Ourinhos para fazer hemodiálise. O paciente não precisa mais de hemodiálise, retornou para Santa Cruz, continua em estado grave na UTI, com ventilação mecânica, entubado. Então temos hoje 5 pacientes na UTI em estado grave e aguardando evolução. Esperamos sermos vencedores e que não tenha mais nenhum óbito nos próximos dias. O número de casos continuamente aumentando, mas é um número controlado. Hoje temos 20 pacientes
Aliás, nessa semana internaram 20 pacientes de caso clínico. Na semana anterior, 22 pacientes. Então, últimos 7 dias, 20. Os anteriores, 22. Hoje temos na Santa Casa 5 pacientes em UTI. Temos 13 pacientes em internação clínica SUS e 10 pacientes em internação clínica convênios, a maioria Unimed. Total de 28 pacientes internados na nossa Santa Casa, com diagnóstico de Covid, necessitando de atenção especial da equipe médica, de nossos funcionários. Um número bastante expressivo, que causa uma demanda de mão de obra muito grande na nossa Santa Casa, e por isso que nós interrompemos o funcionamento do comércio a semana passada e esta semana, para que esses casos diminuam um pouco e a Santa Casa não entre em colapso, não poder atender mais o número de pacientes que apareçam. Casos novos, 48 casos novos na última semana, nos últimos 7 dias, contra 52 casos novos nos 7 dias anteriores, média de 0,92. Estamos na faixa amarela. Mas com um número grande de suspeitos nos últimos dias. Hoje foram, se eu não me engano, 37 colheitas de material PCR para Adolfo Lutz. Então poderemos ter um número expressivo nos próximos dias de resultados positivos com a coleta de hoje e de ontem. É importante neste momento que temos o primeiro óbito em Santa Cruz confirmado por Covid, paciente residente no nosso município, diagnosticado aqui, tratado aqui, internado na nossa UTI, que veio a óbito. Para que as pessoas entendam que isso pode acontecer e muito. Quando se vê na televisão dezenas de óbitos em outras cidades, até do tamanho de Santa Cruz, e Santa Cruz não tem óbito, parece que estamos fazendo algum milagre aqui em nossa cidade. E milagre, nós aqui da Terra não conseguimos fazer. Nós conseguimos tratar. E podemos ter bons resultados, ou não. Deus é que define o destino final. Mas temos que contribuir também com ele, para não disseminar essa doença. É por isso que nós fechamos o comércio semana passada, essa semana, diversas atividades, fechamos o mercado aos domingos, fechamos bares aos domingos, limitamos atividades, mas as pessoas têm que entender que cada um tem que fazer a sua parte. As pessoas têm que entender que tem que fazer isolamento social, tem que permanecer em casa, tem que usar máscara em locais públicos, tem que usar álcool gel, medidas de higiene. O lazer coletivo não é permitido. Recebemos aqui, por exemplo, informação da Ondina. Boa noite. Não, da Vera. Boa noite, doutor. Manda um fiscal no Parquinho do Paraíso, entre as 4 e 5 horas. Está cheio de gente por lá. E isso é todos os dias. Mandamos fiscais agora há pouco. Voltou com as fotografias. Realmente, cheio de crianças e pais no parquinho, se contaminando. É difícil segurar as crianças em casa? É muito difícil. Mas pelo menos você não se aglomere. Você vai em outro horário. No horário que tem menos pessoas. Cuide de sua criança separado. Use máscara, pelo menos você que é adulto, e coloque na criança máscara também, que tem mais de 3 anos de idade. E se não tem mais de 3 anos, um dia nem está fora de casa, já está recolhido em casa. E não é só no parquinho desse bairro do Paraíso, é em todos os parquinhos de Santa Cruz. A não ser o elevador da Breca, que está fechado, está com portão, mas os da periferia é um acúmulo de crianças. Jardim Braúna, por exemplo, cheio de crianças nesse horário. Se você for lá agora, vai lá, tem crianças e pais juntos. Isso vai fazer o quê? Que percamos o controle da doença em Santa Cruz?
e percamos a guerra contra o coronavírus. E outras mortes ocorrerão. Aí o Carlos faz uma colocação. Doutor, será que é boa ideia deixar padaria e açougues abertos no domingo? O senhor passou em frente de alguns deles domingo, alguns no tumulto só. Sem ninguém controlando a entrada ou passando álcool gel nos clientes. Após o seu trabalho, mas eu acho que deveria liberar os mercados domingo ou realmente fechar tudo, inclusive açougue e padaria. O Paulo, quero saber, as padarias e açougue vão fechar aos domingos? Está tendo tumulto. Nós fechamos os mercados para que pelo menos domingo tenha menos pessoas na rua, menos contaminação. Fechamos o comércio total aos sábados, fazer 48 horas com menos contaminação. Não fechamos as padarias e açougues aos domingos para que a pessoa tenha um local para fazer compra. Mas aviso já aos açougues e padarias. Neste domingo deverão estar fechados também. O decreto que sai na sexta proibirá o funcionamento de açougues e padarias no próximo domingo. Porque não tivemos condições de controlar o movimento em alguns deles. Alguns controlaram muito bem, outros não. Como não somos onipresentes, nossa fiscalização não é onipresente nem onisciente. Apenas Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Nós teremos que fechar também açougues e padarias neste domingo. Não vamos abrir o mercado. Já fazendo uma colocação para o futuro. A Ondina coloca, boa noite. Vamos aguardar mais esta semana, aí teremos outra avaliação em relação a abrir o comércio? É isso mesmo, prefeito? Exato. Até na quinta-feira completamos nossos dados, na sexta-feira divulgaremos as novas medidas, numa entrevista coletiva às 10 da manhã. Essas medidas poderão agravar mais ainda o fechamento ou abrandar o fechamento. Poderemos estar abrindo o comércio com regras como tinha há 2 semanas atrás, de segunda a sexta, sábado não será aberto mais. Ou poderemos agravar mais ainda, fechando até aquelas portinhas que estão abertas para drive-thru. Depende dos dados de Santa Cruz do Rio Pardo. E a população tem que contribuir para isso. Não adianta reclamar, o comércio está fechado. O comércio está fechado e você está na rua, na praça, brincando com a criança. O que adianta eu fechar o comércio se vocês saem à rua para outra coisa? É difícil controlar as crianças? É dificílimo. Também tenho crianças em casa. Mas, se não fizermos isso, está prejudicando todo mundo. Então, padarias e açougues fecham aos domingos. Quando reabrir o comércio, padarias e açougues continuarão fechados aos domingos, porque os mercados continuarão fechados aos domingos quando abrir o comércio. Quando abrir o comércio, será aberto de segunda a sexta. Aos sábados continuará fechado 100%. Portas fechadas. Sem delivery, sem drive-thru. Delivery de alimentos prontos, inclusive aos domingos. Drive-thru, sem problema. Se você tem um bar e assa o frango, venda o frango. Assa a leitoa, venda a leitoa. Comidas prontas. Nós não impediremos esse tipo de atividade. Se abrirmos no próximo semana, terão essas novas regras. O objetivo é que preservemos a saúde e preservemos as finanças também do nosso povo, do nosso comerciante. Não é momento de ninguém ficar rico, mas também não é momento das pessoas quebrarem por causa da doença. Fazer a dosagem do que é o correto é que é difícil. Quando o médico te receita um remédio, na dose correta é remédio, na dose errada é veneno. Saber essa dosagem é que é o difícil. Muitos erros ocorreram. São Paulo fechou tudo em março. Enquanto a doença estava na cidade de São Paulo,
e não estava aqui no interior. O que ocorreu? Nosso comércio foi sacrificado desde o início. E agora vê a cidade de São Paulo abrindo e a doença chegou no interior e agora nós temos que ficar fechado. Então foi um erro. Mas quem sabia que isso era errado? Ninguém sabia. Os espertalhões dizem depois, né? Que sabiam. Hoje é fácil falar isso. Porque isso já ocorreu, já aconteceu. Condutas nossas serão erradas. Muitas, eu espero que a maioria, sejam certeiras. E teremos um bom resultado. Mas um óbito ocorreu. Quero que vocês reflitam e pensem sobre isso. Poderia ser seu pai, sua mãe, seu filho, seu irmão, sua esposa, seu marido. Das pessoas que estão internadas, uma grande parte com alto poder aquisitivo, com convênios, jovens. A doença não respeita a idade, não respeita sexo, não respeita a raça, não respeita dinheiro. Todos são acometidos. Espero a compreensão de vocês. Sei que estou sendo crucificado por muitos, mas muitos me dão apoio. E graças a Deus, a maioria tem dado apoio. Isso nos dá força para continuar e tomar essas providências. Por isso peço o apoio e ajuda de todos, para que não tenhamos que anunciar daqui a alguns dias uma dezena de óbitos. Disse em um vídeo lá no passado, quando tinha 2.000 casos, 2.000 casos, né? 2.000 óbitos no Brasil, em reunião com comerciantes aqui, que queriam abrir tudo, donos de mercado. Nós temos 2.000 óbitos. Temos aqui 2 meses, 30.000. Depois 40, 50, 60, 70. E já estamos em 70.000 óbitos no Brasil e chegaremos, com certeza, a mais de 120.000 óbitos no Brasil. Isso não é previsão. É a doença. É uma doença que mata e que nós não temos controle sobre ela. Ivermectina. Falei ontem, o município de Santa Cruz não fornecerá ivermectina. Norma da Santa Casa. Médicos do pronto-socorro não podem recetar ivermectina para pacientes ambulatoriais. Não tem nenhuma comprovação científica. Médicos da rede básica não podem receitar ivermectina. Não tem nenhuma comprovação científica. Prefeitos com plano, como lá em Santa Catarina, 1 milhão de comprimidos para dar para toda a população. Uma falsa noção de segurança. Aí o meu prefeito dá ivermectina e fala, usa álcool gel, usa máscara e fica em casa. Então não serviu para nada esse remédio. Então em Santa Cruz, não enganaremos o povo. Em Santa Cruz, agiremos dentro com as normas técnicas, o melhor entendimento possível, nosso conversando com outras pessoas. Obrigado pela compreensão, obrigado pela ajuda. Com fé, com certeza, venceremos. Sem fé, nada teremos. Com fé, tudo conseguiremos. Boa noite.